temos alguns exemplos de governos aí que estão tomando medidas pela segurança, ou quase isso. É o que traz aí a notícia do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Vamos colocar em tela cheia para a gente ver essa medida que foi tomada lá na Bahia. Hoje lançamos 2 importantes movimentos pela segurança na Bahia. Assinamos o decreto que proíbe o uso de pistolas de água nas festas de rua da Bahia. A lei chega para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo atos machistas e misóginos. Então, um grande anúncio dessa medida do governo baiano, proibindo o uso de pistolas de água lá nas festas baianas, agora com o carnaval. Então, isso daí vai ter bastante efeito. Ainda já temos os primeiros efeitos. Temos aí uma reportagem mostrando as primeiras pistolas apreendidas. Pistolas de água são apreendidas em Salvador após lei polêmica sancionada por Jerônimo Rodrigues. É o desarmamento aquático. Desarmamento aquático, bem colocado aqui pelo Ricardo Gomes. Jean Turco, sua visão aí sobre esse grande contraste, né? El Salvador, essas 3 falas aí do governo Lula e essa medida aí pela segurança lá na Bahia. Olha, essa questão da criminalidade é uma das coisas que, admito, mais me incomoda, mais me choca. Às vezes eu tento falar o seguinte: tentamos sair um pouco da bolha, da nossa vida, e tentamos olhar, como o Ricardo estava falando, por exemplo, os Estados Unidos, Europa, o resto do mundo, o que o resto do mundo faz. Né? Então, vamos lá. Primeiro, os dados do Brasil, do ponto de vista internacional, os dados internacionais, a comparação internacional sobre criminalidade são assustadores. É sempre, historicamente, às vezes melhora um pouco, às vezes piora, agora está melhorando nos últimos anos, um dos países mais violentos do mundo e se mede a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes. Teve épocas melhores, teve épocas menores, mas é um problema crônico e um problema gravíssimo. Então, primeiro a situação atual não é normal, ok? Em comparação internacional, primeiro. Segundo, quando eles falam de nós temos que humanizar o tratamento dos pequenos crimes, qualquer coisa significa, vamos ver depois qual vai ser a proposta, mas assim, qual é o diagnóstico? A proposta é, nós temos que fazer isso, mas qual é o diagnóstico? Por acaso o diagnóstico é que hoje não há humanização dos pequenos crimes? Em qual planeta os caras vivem? Porque eu estou vivendo num país no qual as pessoas são soltas constantemente. O cara que matou o policial recentemente, do qual falamos aqui, tinha mais de 18 passagens mais ou menos pela polícia, 2 dos quais homicídios. E muitos deles pequenos crimes. Então, e tem vários dos casos, é notícia de todos os dias. Então é exatamente o contrário. O Brasil não tem um problema de não humanização dos pequenos crimes. O Brasil tem um problema oposto, tá? De humanização demais, entre aspas, dos grandes crimes, dos crimes graves, dos homicídios, dos latrocínios, por exemplo. Além dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a vida. É inadmissível e não é normal em nenhum lugar do universo que alguém com 2 homicídios nas costas esteja livres por saidinha. Isso não existe, não é normal em lugar nenhum do planeta, primeiro. E é gravíssimo. Então o problema não é pequenos crimes, o problema tem que ser muito mais duro sobre os graves crimes contra a vida e contra o patrimônio também. Depois, eventualmente, vamos falar disso. Aí alguém pode falar: não, mas é porque a polícia às vezes comete abusos durante a prisão, durante o processo inicial, e então humanização nesse sentido, e não exatamente de penas no âmbito judiciário. Tudo bem. Se isso for verdade, às vezes nós vemos que realmente casos desse tipo acontecem e têm que ser investigados e condenados, a solução não é, bom, visto que a polícia às vezes é truculenta, então tem que humanizar. A solução é prender os policiais que fizeram a prisão de forma truculenta, investigar e responsabilizar esses policiais de forma específica. E, inclusive, se e quando isso acontece eventualmente, sem querer justificar, mas querendo compreender, às vezes acontece por um cansaço generalizado da população de forma geral e dos policiais também, que prendem os mesmos caras dezenas de vezes, vejam o caso do policial morto, e os juízes depois soltam. Então, sem justificar, mas compreendendo, às vezes os abusos derivam disso. Então, o primeiro problema,
é os grandes crimes. Tem que ser bem mais duro lá, porque realmente não existe lugar nenhum. Humanizar o quê? Você quer lugar mais humanizado, onde a saidinha no Natal, na festa da mamãe, visita íntima. O que você quer de mais humano disso? De mais humanizado? Em qual lugar do universo existe visita íntima? De onde pegaram essa ideia maluca? Aí os caras entram com armas, com celular, etc. Tal. Ainda, segundo grande problema do Brasil, cerca de 35 a 37% dos homicídios só são descobertos e descobre de quem é a autoria. Então lá é o grande problema. E eles não olham para isso. Como no caso que você mostrou. Fingem, escondem a poeira debaixo do sofá para olhar a humanização do pequeno crime, a pistola de água, etc. Tal. 37% só dos homicídios sabe quem foi. E o restante? É ali que tem que ter um plano, é ali que tem que melhorar os dados. É isso que tem que fazer. Ainda, se solta demais. Não é nem uma questão de prender, de como prender. Não é nem uma questão das penas dadas. Se solta demais. Se solta muito, se soltam pessoas que não deveriam soltar. Gente, de novo. Ah, mas o cara tem que se ressocializar porque mais dia ou mais tarde tem que voltar para a sociedade. Quem falou? Porque não existe prisão perpétua, por exemplo. Uma pessoa que é responsável, como existe em muitos países. Em muitos países. Ricardo está falando dos Estados Unidos da Europa, é normal a prisão perpétua. Inclusive, os Estados Unidos sabemos a pena de morte. A prisão perpétua, a coisa mais normal do mundo. É a América Latina o continente onde tem menos países com prisão perpétua. Uma pessoa que é responsável por mais homicídios, ou seja, ele é incidente, recidivo, sobre homicídios que matou mais de uma vez, você tem alguma esperança que saindo algum dia melhore? Alguma coisa vai fazer entender ele que não tem que matar? Ah, não, desculpa, eu matei porque não me explicaram antes. Não tem chance, gente. Tem pessoas que não são recuperáveis. Outras sim, outras não. Então se solta demais, com benefícios demais, etc. E a propósito dessas duas visões, que justamente Lobauer estava falando, tem duas visões, duas filosofias de vida realmente diametralmente opostas. E me conectando ao que o Ricardo estava falando das Estados Unidos da Europa, que conseguiram sociedades mais ou menos seguras, bastante seguras, e com um relativo sucesso de respeito aos direitos individuais, parte da coisa, sabe onde está? Exatamente nisso. Não existe essa polarização besta entre bandido bom e bandido morto e coitadinho vítima da sociedade. A população sabe que tem que prender, não existe essa coisa de soltar, saidinhas, etc. Tal. Todo mundo concorda com a prisão perpétua, também não existem excessos do outro, nem de um lado nem do outro, e aí, claro, em média, geralmente, às vezes algumas coisas acontecem, né? E aí, obviamente, você tem um sistema tanto policial quanto judicial e prisional que também corresponde a essas expectativas. Então há uma convergência maior entre direita e esquerda, e não há essa divisão tão extrema, tão extremista. Essas duas visões simplórias, dicotômicas, não levam a solução nenhuma.